Hoje você vai assistir um dos discursos mais duros e diretos contra o STF já feitos em pleno plenário. Dr. Jeffrey Schinney não apenas falou, ele enfrentou cara a cara os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com coragem, documentos irrefutáveis, ele desmontou ponto por ponto a narrativa construída contra o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, preso há mais de 6 meses. Foram mais de 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, 158 mil mensagens analisadas, 77 gigabytes de dados e nenhuma, absolutamente nenhuma, prova contra o coronel. Neste vídeo, você verá como o advogado expõe contradições graves, acusa a Polícia Federal de omitir provas de inocência e aponta o erro chocante de colocar o inocente como suspeito de um crime que, segundo as provas apresentadas, ele jamais cometeu. Assista agora a esse momento histórico, onde a defesa não implora por clemência, mas traz provas contundentes de inocência. Veja os melhores momentos com seus próprios olhos que ninguém esperava ouvir dentro do STF. Civil, nada igual. São 1.214 laudos de extrato de aparelhos celulares, de extração de aparelhos celulares. São 158 mil mensagens do celular daquele que atecnicamente é chamado de delator. 77 gigabytes de documentos do celular daquele que atecnicamente é chamado de delator. E não há uma única menção a esse força especial chamado Rodrigo Bezerra de Azevedo. O montante de 0 menções a tenente-coronel Azevedo. Mas por que então que ele está denunciado? Excelências, eu não estou aqui a pedir clemência para o coronel Azevedo. Eu não estou aqui pedindo favor pelo coronel Azevedo. Eu não estou aqui sequer invocando o indúbio pro réu, senhor presidente. Porque nós trouxemos a investigação e na resposta à acusação, prova de inocência. Aquilo que a doutrina chama de prova diabólica. Nós temos um acusado preso, sem aparelho celular, impossibilitado de exercer a autodefesa e uma defesa eficaz, mas ainda assim, excelências, conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Da Polícia Federal, disse que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Isso não aconteceu. No dia e horário que a Polícia Federal fala que o Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da casa do Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ele estava em casa, comemorando seu aniversário. Bastava a Polícia Federal pegar o documento de RG. Era aniversário do Azevedo. Ele estava em casa com a esposa e com a filha, respondendo mensagens de WhatsApp. Cadê, ministro Zanin, a extração do celular do coronel Azevedo que está preso há 6 meses, o mesmo tempo que ele demorou para conseguir esse gorro preto? Cadê a extração do celular que vai provar que no dia que estão dizendo que ele ia atentar contra uma autoridade, ele não estava lá nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes? Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado
Quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora e naquele dia. Esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Não era ele, ministro Fux. Não era ele. Com muita dificuldade, nós da defesa conseguimos acessar o RAP do preso com o celular apreendido. Excelências, na hora e no dia que a Polícia Federal fala que o coronel Rodrigo Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele estava pedindo um RAP para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? Excelências, há 6 meses, Rodrigo Bezerra de Azevedo está preso porque a Polícia Federal falseou sua herb e até agora eu não tive acesso. O que querem esconder? Algo querem esconder, ministro. Só que decisão judicial se cumpre. O relator nos intimou para apresentar a resposta à acusação e nós apresentamos. E na resposta à acusação, ministro Alexandre de Moraes, nós juntamos de novo essas provas. O Rodrigo Azevedo estava em casa naquela data. E agora, de forma extemporânea, vem um relatório da Polícia Federal dizendo que a trama golpista e o atentado seria 22. Mas espera lá, a PGR vai aditar a denúncia? Vamos converter esse julgamento em diligência e reabrir novo prazo para as defesas apresentarem resposta à acusação, que deveria ser o correto. Porque o meu cliente está preso porque a acusação diz que no dia 15 ele estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, não estava, eu provei que ele não estava, a prova documental, nuvem da Apple e RAP, e há inúmeras mensagens que ele trocou de celular respondendo parabéns, 3 horas daqui à residência dele. Isso não pode ser desconsiderado. Tem um inocente preso. Sim, tem um inocente preso. E, excelências, todo o período que o relatório da Polícia Federal diz que houve um monitoramento das autoridades, todo o período, Rodrigo Bezerra de Azevedo estava na Espanha. A Polícia Federal pôs isso no relatório? Não pôs. A PGR teve a hombridade de colocar isso na denúncia? Não teve. Que processo é esse? Por que a acusação falseia os fatos? Ministro Zanin, ministra Carmen Lúcio, no interrogatório do Rodrigo Bezerra de Azevedo, tudo isso que eu estou falando aqui foi esclarecido. E nós juntamos esses documentos, são provas incontestes. No relatório final não consta esses documentos. A PGR omitiu esses documentos e agora nós colocamos na resposta à acusação que vai ser analisada hoje. Ministro Fux, ele é um dos homens mais preparados do Exército Brasileiro. Ele foi pinçado a dedo. Compraram a coleira, ministro Fux, e saíram atrás do cachorro. Foi isso que o Shore fez. Comprou a coleira e saiu atrás do cachorro. O que fazer agora com as provas que nós trouxemos? Que o Azevedo, no dia 15, no horário que a Polícia Federal fala, ele estava em casa e está aprovado. Excelências, nem o Mauro Cid, em suas delações, citou uma única vez o Rodrigo Azevedo. Nunca o Rodrigo Azevedo foi citado em uma delação. Ministro Zanin, em todas as reuniões que constam do processo da investigação que ocorreram entre os FS, o Azevedo não estava e a Polícia Federal fala que o Azevedo não participou de nenhuma reunião dos FS. Onde está a participação do Azevedo? Ela não existe. É um inocente preso. Eu peço a liberdade desse inocente hoje. Eu peço a liberdade. Eu trouxe prova de que ele não estava no local que a Polícia Federal fala que ele estava. Isso não pode ser desconsiderado. Isso é uma questão humanitária, uma questão de justiça. E a denúncia tem que ser rejeitada porque já provamos a inocência. É desnecessário prosseguir desse processo contra o inocente, provadamente inocente. Por isso o pleito dessa defesa, com o máximo respeito, é pela rejeição dessa denúncia, pois que provamos ser inocente.
Presidente, com muito respeito, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Prazer imenso estar diante de Vossas Excelências. Devolvo a palavra sem mais. Muito obrigado. Você acredita que estamos diante de um erro judicial histórico? Ou será que há algo ainda mais profundo por trás do silêncio e da omissão? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser acompanhar de perto tudo o que estão tentando esconder, se inscreva no canal, ative as notificações, continue com a gente nessa busca pela verdade. Porque justiça só existe quando ela é feita às claras. Deixe seu like. Muito obrigado por assistir. E eu sou a Central de Notícias. Até o próximo vídeo.